Bom dia, galera do SEGI, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a aula de hoje será para os alunos do nono ano e o assunto é Processo de Formação de Palavras. Esse assunto, ele já foi visto em sala de aula, mas nós vamos revisá-lo e fazer um exercício que ficou pendente enquanto estávamos em sala de aula. Vamos lá? Corre lá, pegue seu caderno, caneta, livro didático e abra ele na página 75 e página 76. Então, a gente estava estudando o processo de formação de palavras e a gente já viu o assunto derivação. Então, só lembrando vocês, nós falamos de derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva, imprópria. Vocês lembram disso? Então, e também iniciamos o assunto de composição, que também faz parte do processo de formação de palavras. Então, revisando, a composição é o processo de formação de palavras e que consiste na união de duas palavras para formar uma outra com um significado novo. Então, aqui nós temos o exemplo da palavra hidromineral e pernalta. A palavra hidromineral é formada pelo radical hidro e pelo radical mineral. E a palavra pernalta é formada pelo radical perna e também pelo radical alta. Então, isso seria o processo de composição em que duas palavras se juntam para formar uma outra palavra, certo? Ainda no processo de formação de palavras, nós temos que notar que existe dois tipos de composição. Nós temos a composição por justaposição e por aglutinação. Por justaposição, é mantida a mesma pronúncia das palavras. Elas foram apenas o quê? Justapostas, colocadas uma ao lado da outra e não há nenhuma mudança na pronúncia dela. Nós temos o exemplo da palavra guarda-roupa, que é formado pela palavra guarda e pela palavra roupa, certo? E quando você pronuncia, não há nenhuma perda, não há nenhuma alteração nas duas palavras, elas continuam a mesma, apenas se juntaram e formaram uma outra palavra, certo? Isso seria a justaposição, sem perda, sem mudança na pronúncia. Já na aglutinação acontece o contrário. Ocorre uma alteração na pronúncia em um ou mais elementos, como por exemplo a palavra planalto, que é formado pelo radical plano mais alto. Só que quando você pronuncia, você consegue notar que há uma perda de uma letrinha aí no meio. Qual seria, gente? Eu falo plano alto? Não, eu falo planalto. Então, automaticamente você consegue notar que o O é eliminado, não é? Então, isso é aglutinação. Na aglutinação, há uma perda, há uma alteração na pronúncia da palavra, certo? Então, quando nós saímos, paramos de dar aula, ficou pendente uns exercícios. Eu poderia apenas falar, gente, faça o exercício tal. Não, mas eu estou aqui, a gente vai tentar fazer juntos e eu espero que vocês respondam, porque quando a gente voltar eu quero os exercícios todos prontos. Não vamos ter que fazer tudo de novo, não é, gente? Então, olha só. O exercício 16. Isso quer dizer que o 15, o 14, todos os outros, até o primeiro, estão todos resolvidos. Eu fiz tudo na sala de aula, olhei o caderno de vocês, passei visto e ficou tudo ok. Então, veja agora os casos a seguir. Planalto e boquiaberto. O que aconteceu com cada uma das palavras primitivas na composição? Já pegou seu caderno, colocou a data, colocou a disciplina língua portuguesa, colocou o assunto, que é processo de formação de palavras. Questão 16, primeira. Então, o que aconteceu com cada uma das palavras primitivas? Gente, a palavra primitiva era plano e alto. O que aconteceu com ela quando você fala planalto? Nós acabamos de falar anteriormente. O que aconteceu? Houve uma perda, houve uma alteração na pronúncia, não foi isso? E na palavra boquiaberto, que é formado pela palavra boca e aberto, há uma mudança muito mais radical. Vocês conseguem notar? De boca com CA vira boqui, com QI, ó, boqui aberto. Então, há uma mudança, o que? Na pronúncia dessas palavras.
Para você conseguir formar a palavra nova, há uma mudança. Então, o que aconteceu aí? A gente acabou de ver que é uma aglutinação, não é? Então, você vai responder na 16 que houve uma mudança na pronúncia dela quando elas se juntaram para formar uma palavra nova, ok? 7, logo embaixo. Escreva no caderno se as palavras a seguir foram compostas por justaposição ou aglutinação. Então, o que você vai dizer? Para-raios. Teve mudança nas palavras, na pronúncia? Não. Então, é o quê? Composição. Mal me quer. É uma palavra formada por 3. Pela palavra mal, o me, que é o pronome, e o quer, que é verbo, não é? Então, você notou alguma mudança aí? Não. É a mesma coisa. Então, é uma justaposição. Vai e vem é formado pela palavra vai e vem. Teve mudança em alguma delas? Também não. Então, é justaposição. Cabisbaixo é a palavra cabeça baixa. Olha só. Mudou alguma coisa para você escrever cabisbaixo? Muito, né? Então, é uma justaposição? Não, é o quê? Aglutinação. Embora significa em boa hora. Houve mudança para formar a palavra nova? Muitas, né? Então, novamente, é o quê? Aglutinação, certo? Gente, ainda tem mais uma aí que é a 18. Em seu caderno, produza um resumo só com tópicos. Não é necessário colocar definições dos processos de formação de palavras em língua portuguesa. Dê um exemplo para cada caso. Ele quer que você faça um esquema no seu caderno sem colocar os conceitos, mas no processo de formação de palavras você vai ter que acrescentar aí a derivação. Então você vai escrever derivação. Aí embaixo de derivação você vai dizer que existe a sufixal. Qual é a sufixal? Ah, calmamente, foi acrescentado um sufixo. Prefixal, aí você vai acrescentar um exemplo, que ele está pedindo para você colocar um exemplo, não está? Rapidinho. Aqui, a questão 18. Ele está pedindo para você colocar um exemplo. Então, qual exemplo você vai colocar na prefixal? Pode ser reler, um prefixo. Aí você vai fazer a mesma coisa com todas as outras palavras, com todos os outros tipos de derivação, que tem o que? A parasintética, regressiva e imprópria, lembram? Então, você vai colocar cada uma delas e dar um exemplo de cada. Não precisa dizer o que é a derivação imprópria, não precisa. Apenas diga que ela existe e coloque um exemplo. Logo embaixo você vai dizer que tem a composição, e na composição tem a justaposição e a aglutinação, que foi o que a gente acabou de falar, e vocês podem colocar o exemplo que a gente está discutindo e colocou aí também, certo? Então, essa questão é um pouquinho grande, vocês vão ter que fazer um por um, colocar um exemplo de cada um, e é isso. Então, no assunto de vocês, no livro de vocês tem um assunto, esse aqui é novo. É um tópico, não é muita coisa, só pra gente rever um assunto que a gente já viu também, a gente falou sobre isso, não tem nada de novo, que é os tipos de radicais que nós usamos na língua portuguesa. Vocês têm que saber que a língua portuguesa, ela é de origem, o que? Veio do latim, o português veio do latim, e as palavras da língua portuguesa, elas têm origem no latim e no grego. Então, quase todas as palavras que nós falamos veio do grego e do latim. Então, a gente dá um exemplo da palavra televisão, que veio do radical grego tele, que significa ao longe, e pelo radical visão, que significa ver. Então, ele está te mostrando como é que essa palavra foi formada e te mostrando que ele veio do grego. E também ele te dá embaixo mais uma série de exemplos de palavras que também têm radicais gregos, como a palavra democracia, geografia, biologia e psicologia. Então, na democracia, ele mostra para você que demo quer dizer povo e cracia poder. Na geografia, geo é terra e grafia escrita. Biologia bio, vocês sabem que significa vida, e logia é estudo. Na psicologia, psico significa alma. E logia é o quê? Estudo. Então, psicologia é o estudo da alma, certo? Então, na página 76, vocês têm aí também o último exercício que a gente vai falar hoje, que é o exercício 19. Nele, ele te mostra um quadro com algumas palavras gregas, radicais gregos. Ele diz o que significa esses radicais. Olha, com base nos significados apresentados nos itens, escreva no caderno as palavras correspondentes. Essas palavras devem ser compostas de radicais que você conhece.
Caso tenha dificuldade, consulte o quadro abaixo. Então, tem aqui algumas palavras e o que elas significam. E ele quer que você diga o nome da palavra com essas características que ele está dando aqui. Por exemplo, um instrumento para medir intervalos de tempo. O que mede intervalos de tempo, gente? É o cronômetro. Aparelho para transmitir palavra falada à distância. Como é que você fala à distância com uma pessoa? Pelo tele? Vida de um indivíduo escrito por ele mesmo. Quando você mesmo escreve sua história, é uma autobiografia, lembra disso? Ciência que estuda a formação e a transformação da Terra. Quem é que estuda? É a geologia? A geografia? Conjunto de regras que orienta a escrever corretamente. Olha, o que a gente escreve? A ortografia. Estudo da influência dos astros no comportamento humano. É a astrologia. Assinatura do próprio punho, escrita pelo próprio autor. Quando você pede, o que você pede para uma pessoa, para um famoso? É o quê? Um autógrafo. Estudo estatístico em que se descreve as características da população. Então, esse aqui eu não sabia. É o quê? A demografia, não é isso? É isso mesmo, a demografia. Ela que estuda o comportamento dos seres humanos, né? Descreve a população. Então é isso, gente. Resolva esses exercícios e a gente vai discutir na próxima aula outros. Fique em casa, façam os exercícios, estudem. Quando a gente voltar, vocês sabem que vai ser bem apertado, a gente vai ter muita coisa para fazer, a gente não vai ter como ficar voltando, já que nós estamos dando toda uma estrutura para vocês fazerem exercícios, dando aula para vocês, tirando dúvidas aqui. Então, façam os exercícios e a gente se vê na escola, muito brevemente. Fiquem em casa, evitem aglomerações, não fiquem andando na rua sem necessidade. Cuidem da saúde de vocês e das pessoas que vocês amam. Tchau, gente. Beijo, até mais.